As mãos de Crasso estavam atadas, seu corpo curvado pela derrota. Atrás dele, o deserto da Mesopotâmia ainda ardia sob o sol. À frente, os partas riam. O homem mais rico de Roma, o general que acreditava poder comprar a glória com moedas, agora estava prestes a provar o sabor da própria obsessão. Um braseiro foi trazido. Dentro dele, os vencedores derretiam o ouro, até que o metal se tornasse líquido e incandescente. O calor iluminava os rostos triunfantes, e cada estalo do fogo era um prenúncio do destino. Um soldado segurava uma taça, outro puxava a cabeça de Crasso para trás. O ouro fervente era despejado, gota a gota, em sua boca aberta à força. O homem que sonhara engolir o mundo com sua riqueza, agora engolia fogo dourado. O grito morreu na garganta, queimado pelo próprio símbolo de sua ambição. Você já ouviu falar de mortes cruéis na Roma antiga? Pois esta é uma das mais brutais, e ainda mais cruel porque foi irônica. Deixe o like e se inscreva agora, porque você vai caminhar comigo desde o auge da fortuna de Crasso até o momento em que sua sede de ouro se transformou na arma que o destruiu. No final, me diga, essa foi justiça ou apenas vingança? Marco Licínio Crasso não era apenas rico. Era o homem mais rico de Roma. Propriedades, minas de prata, escravos em centenas de milhares. Sua fortuna parecia não ter fim. Enquanto outros generais buscavam glória em campos de batalha, ele comprava poder, financiava campanhas políticas, sustentava senadores, adquiria casas inteiras quando eram incendiadas, reconstruía e vendia por valores multiplicados. Roma sussurrava que não havia teto para sua avareza. Mas, para Crasso, riqueza não bastava. Ele queria glória, queria que seu nome fosse cantado ao lado de César e Pompeu, não apenas lembrado como o homem de cofres abarrotados. E foi esse desejo que o levou ao deserto. Porque a fome de ouro já não lhe satisfazia, ele queria mais. Ele queria ser conquistador. E seria justamente essa ambição que o transformaria em vítima da mais simbólica execução da antiguidade. Marco Licínio Crasso não nasceu pobre, mas também não herdou a fortuna descomunal pela qual ficou famoso. Construiu-a com frieza, cálculo e uma astúcia que beirava a crueldade. Quando Roma foi abalada por incêndios devastadores, muitos choravam suas casas queimadas. Crasso via a oportunidade. Comprava terrenos ainda fumegantes por preços insignificantes e reconstruía-os com mão de obra escrava. Depois vendia por valores altíssimos. Alguns diziam que até financiava incêndios em segredo, apenas para lucrar com a desgraça alheia. Seu exército particular não era de legionários, mas de escravos. Centenas de milhares, treinados em minas, oficinas e propriedades rurais, mantinham suas riquezas crescendo sem cessar. A cidade murmurava que não havia bairro, não havia vila, onde Crasso não tivesse algum investimento escondido. Ele também era banqueiro de senadores endividados. Muitos dos homens mais poderosos de Roma deviam a ele sua sobrevivência financeira. E quando não podiam pagar, Crasso exigia favores. Assim, comprava não apenas casas, mas também lealdades. Mas a riqueza absoluta trouxe um fardo invisível: a comparação. César brilhava como general vitorioso na Gália. Pompeu era aclamado como herói do povo e conquistador do Oriente. E Crasso? Crasso era chamado apenas de o homem mais rico de Roma. Para ele, isso era insulto. Queria glória militar. Queria que seu nome fosse escrito nos livros não apenas como o dos cofres cheios, mas como o do general invencível. Essa ambição já o havia levado a enfrentar Espartaco, quando a revolta dos escravos incendiou Roma. Crasso venceu, mas a glória foi roubada por Pompeu, que apareceu no final e proclamou-se também salvador. O gosto da vitória foi amargo. A partir daí, Crasso passou a buscar algo maior, mais espetacular, mais decisivo. Ele acreditava que riqueza sem fama era metade de uma vida. E essa obsessão, aos poucos, iria conduzi-lo direto para a boca ardente do ouro que tanto amava. A fortuna de Crasso já era suficiente para sustentar várias gerações. Ele possuía terras, minas, exércitos de escravos e influência no Senado. Mas para ele, nada disso bastava. Em Roma, riqueza sem vitória militar era vista como incompleta, quase vergonhosa. Os nomes que ecoavam nos fóruns eram de guerreiros, conquistadores, homens que estenderam as fronteiras do império com sangue. César escrevia sua epopeia na Gália, esmagando tribos e enchendo Roma de tesouros e escravos. Pompeu era celebrado como conquistador do Oriente, erguendo monumentos de triunfo. E Crasso era apenas o homem mais rico de Roma. Essa alcunha o corroía. Ele buscava algo maior. Sonhava com uma vitória tão grandiosa que superaria todas as outras, e quanto mais envelhecia, mais urgente se tornava essa obsessão. Não queria morrer lembrado apenas como avarento. Queria estátuas, templos, seu nome nas bocas do povo.
Foi nesse contexto que surgiu o primeiro triunvirato, a aliança política entre César, Pompeu e Crasso. Juntos, dominavam Roma. Mas dentro desse pacto frágil, cada um tinha ambições próprias. Crasso via na aliança apenas um degrau. Ele não queria ser sombra de César, nem cúmplice de Pompeu. Queria ser maior. E começou a mirar o Oriente. O Império Parta era rico, vasto, com tesouros incalculáveis. Se conseguisse derrotá-los, Roma não apenas o celebraria como herói, ele seria lembrado como aquele que levou a república até os confins da Ásia. Seus conselheiros o advertiram. Os partas eram guerreiros duros, montados em cavalos ágeis, mestres em flechas e emboscadas. Mas Crasso ignorou. Em sua mente, tudo podia ser comprado. Bastava ouro, e as legiões marchariam para qualquer vitória. A ganância o cegava. Crasso acreditava que poderia comprar a glória, como comprava terras incendiadas em Roma. Não sabia que essa mesma obsessão o levaria a um dos finais mais cruéis da antiguidade. No Senado, quando Crasso anunciou sua intenção de atacar a Pártia, muitos se entreolharam em silêncio. Alguns tentaram dissuadi-lo, lembrando que a república já estava dividida entre ambições de César e Pompeu. Lutar contra um império estrangeiro, poderoso e distante, era arriscar Roma em um jogo incerto. Mas Crasso não ouvia. Para ele, cada palavra de cautela era apenas inveja disfarçada. Ele tinha certeza. A fortuna colossal que possuía poderia financiar qualquer campanha. E se Pompeu havia triunfado no Oriente e César na Gália, então era sua vez de escrever a própria epopeia. O discurso foi acompanhado de promessas. Crasso garantia que a vitória traria não apenas riqueza infinita para Roma, mas também segurança contra inimigos a leste. Falava em novos territórios, em glória compartilhada. Mas no fundo, todos sabiam. Ele buscava apenas um troféu para o próprio nome. E assim, reuniu 7 legiões, cerca de 40.000 homens. Atravessaram a Síria, marcharam para o deserto. A arrogância de Crasso era tamanha que recusou guias locais experientes, preferindo confiar em supostos aliados árabes que, na verdade, o conduziram direto para a armadilha dos partas. As tropas romanas estranhavam o calor sufocante, a paisagem desolada, a ausência de suprimentos. Não havia cidades para saquear, nem campos férteis para colher, apenas areia e horizonte. Enquanto isso, os partas, liderados pelo general Surena, preparavam-se em silêncio. Seu exército era menor, mas composto de cavaleiros velozes e arqueiros letais. Eles conheciam o deserto, sabiam esperar, sabiam matar à distância. Roma estava prestes a descobrir que a riqueza e o orgulho de um homem podiam arrastar milhares à ruína. E Crasso, em sua cegueira, não percebia que cada passo para o leste o aproximava não da glória, mas da boca ardente do ouro que um dia devoraria sua garganta. Atravessar a Mesopotâmia foi como atravessar um inferno de areia. As legiões, acostumadas a conquistar cidades e saquear campos férteis, agora caminhavam sob sol escaldante, com água escassa e suprimentos que se esgotavam rapidamente. O deserto não oferecia refúgio, apenas calor sufocante de dia e frio cortante à noite. Os soldados murmuravam em silêncio, mas o medo começava a crescer. Não havia inimigo à vista, apenas rumores de que os partas os observavam de longe, como sombras no horizonte. Eles nos veem, mas nós não vemos nada, sussurrava um legionário, suando sob o peso da armadura. Crasso, cego pela ambição, recusava-se a recuar. Cada queixa era recebida com ameaças. Roma não teme o deserto, nem bárbaros a cavalo, dizia, tentando impor confiança. Mas sua voz já não convencia. Os homens viam que ele não era César, nem Pompeu. Era um homem velho, obstinado, guiado mais pela ganância do que pela estratégia. Quando chegaram a Carras, estavam exaustos. As fileiras romanas se estendiam como sombras quebradas sobre a areia. Foi então que os partas se mostraram. Cavaleiros surgiram no horizonte, em ondas negras, cada um armado com arcos poderosos. Suas armaduras brilhavam ao sol, e os tambores ecoavam como trovões. O inimigo não atacou de imediato. Circulava ao redor, disparando flechas sem parar. As legiões tentavam formar quadrados defensivos, levantando escudos, mas as flechas choviam incessantes, penetrando carne, perfurando olhos, atravessando gargantas. O deserto tornou-se cemitério. Cada passo romano era seguido por um dardo invisível. O barulho metálico dos escudos misturava-se aos gritos de agonia. E Crasso, no centro, começava a perceber o óbvio: sua riqueza não podia comprar vitória. A glória que buscava transformava-se em desespero, e o massacre de Carras apenas começava. O campo de Carras transformou-se em armadilha mortal. Os arqueiros partas, montados em cavalos velozes, cercavam os romanos em círculos intermináveis.
Atiravam flechas em chuva constante, depois recuavam, apenas para retornar com nova tempestade de morte. As legiões tentavam avançar, mas cada passo era pago com sangue. Escudos erguidos não bastavam, as flechas eram poderosas demais, atravessavam metal, penetravam carne. Soldados caíam aos montes, formando pilhas de corpos sob o sol escaldante. Os partas não lutavam de frente. Não se aproximavam para o combate corpo a corpo, onde os romanos eram fortes. Mantinham a distância, zombavam, assobiavam enquanto lançavam dardos. O desespero crescia entre as fileiras. Era como lutar contra fantasmas. E havia outro detalhe terrível. O exército parta carregava consigo camelos repletos de flechas. Quando um arqueiro esgotava a aljava, outro trazia mais. A chuva de morte nunca cessava. No meio da carnificina, o filho de Crasso, Públio, tentou reverter o destino. À frente de um grupo de cavaleiros, avançou contra os partas para quebrar o cerco. Foi emboscado. Lutou bravamente, mas acabou cercado. Capturado vivo, teve a cabeça decepada. Horas depois, os partas a exibiram para o próprio Crasso. Um cavaleiro ergueu o troféu ensanguentado diante das fileiras romanas. O velho general, ao ver o rosto do filho, caiu em choque. O exército inteiro desmoronou junto com ele. Gritos de desespero ecoaram. As legiões que restavam tentaram fugir, mas o deserto não oferecia saída. Cada rota era bloqueada por arqueiros. O massacre foi absoluto. Carrés não foi batalha, foi execução. E no centro do desastre, Crasso ainda respirava. Mas sua derrota só estava começando. Porque os partas não queriam apenas vencê-lo, queriam humilhá-lo. Quando a noite caiu sobre o deserto, os poucos sobreviventes romanos estavam dispersos, escondidos entre dunas e ruínas. Mas Crasso, velho e exausto, não conseguiu escapar. Foi cercado com um punhado de oficiais fiéis, rendido e levado ao acampamento inimigo. Os partas o receberam não como prisioneiro comum, mas como troféu. Surena, o general que comandara a vitória, fez questão de tratá-lo diante de todos como símbolo de arrogância romana destruída. Crasso, o homem mais rico da república, estava agora sujo, desarmado, com a túnica rasgada e o olhar perdido. Tentaram negociar. Alguns chefes partas ofereciam a possibilidade de resgate em troca de ouro, e Crasso, mesmo derrotado, prometeu riquezas infinitas. Mas os vencedores riam. De que serve o ouro de Roma, se já temos o próprio Senhor do Ouro em nossas mãos? Zombavam. Naquela noite, o acampamento parta foi iluminado por fogueiras. O vinho circulava, a música ecoava, e no centro da celebração, Crasso era exibido como animal. Soldados cuspiram em seu rosto, outros puxavam sua barba branca, alguns batiam em seu corpo curvado. Cada gesto era escárnio, cada risada era uma ferida. O general romano, que sonhara com estátuas, templos e desfiles triunfais, agora estava sendo mostrado como troféu de vergonha. Mas a maior humilhação ainda viria, porque os partas sabiam exatamente como punir o homem cuja sede de ouro arrastara milhares de soldados à morte, e preparavam um castigo que ficaria gravado na história como uma das execuções mais cruéis da antiguidade. Surena, o general parto, não tinha pressa em matar Crasso. Para ele, a verdadeira vitória não era apenas derrubar Roma no campo de batalha, era destruir a dignidade de seu inimigo diante de todos. No acampamento, reuniram-se guerreiros, nobres e curiosos. Crasso foi colocado no centro, sentado à força, com correntes prendendo seus braços. O homem mais rico de Roma, agora reduzido a um velho derrotado, era observado como fera em espetáculo. Os partas zombavam. Um soldado derramou moedas no chão, espalhando-as aos pés de Crasso. Olha, romano, aqui está o que sempre perseguiste. Não é suficiente para te alimentar? Outro, rindo, enfiou um punhado de areia na boca do prisioneiro, dizendo: Toma, sacia tua fome de terra conquistada. A cada insulto, a multidão ria. Mas a humilhação não era apenas material. Trouxeram atores para encenar, diante de Crasso, uma farsa grotesca. Mostravam-no liderando uma marcha triunfal, apenas para tropeçar e cair de joelhos, cercado por sombras de inimigos. Era teatro de escárnio, a representação de sua ambição transformada em piada. Mesmo seus oficiais capturados foram obrigados a assistir. Alguns choravam, outros cerravam os punhos em silêncio, mas ninguém ousava falar. A força dos partas era esmagadora. Crasso permanecia curvado, mas seus olhos ainda ardiam de orgulho ferido. Tentava manter silêncio, recusar as provocações, mas os partas não queriam silêncio, queriam um espetáculo. E então prepararam a punição que se tornaria lenda. Porque, para um homem que vivera em função da riqueza, a morte não viria por espada, viria pelo próprio ouro. O braseiro foi aceso no centro do acampamento. As chamas tremulavam, iluminando os rostos ansiosos da multidão. Sobre o fogo, colocaram uma tigela de metal repleta de moedas de ouro.
Aos poucos, o metal começou a derreter, transformando-se em líquido incandescente que brilhava como o sol aprisionado. Crasso foi arrastado até ali. Seus braços estavam presos, sua cabeça forçada para trás. O homem que havia comprado meio senado de Roma, que havia financiado campanhas e enchido os cofres com minas e escravos, agora olhava aterrorizado para o mesmo ouro que um dia o tornara invencível. Surena se aproximou, ergueu a taça e, diante de todos, falou em voz alta: Bebes agora aquilo que sempre desejaste, que tua sede seja finalmente saciada. 2 soldados seguraram a mandíbula de Crasso, abrindo-lhe a boca à força. O ouro líquido, fervente, foi derramado em sua garganta. O grito não chegou a sair. O metal incandescente queimou sua língua, sua boca, desceu rasgando a garganta e o peito. O cheiro de carne queimada misturou-se ao de metal quente. Seus olhos se reviraram, as veias saltaram, o corpo se contorceu em convulsões breves. A multidão explodiu em aplausos e gargalhadas. Para os partas, aquela morte não era apenas execução, era justiça poética. O homem que vivia para acumular ouro agora morria afogado nele. Quando o corpo caiu inerte, ainda fumegante, os soldados exibiram a taça vazia como troféu. A fortuna de Crasso, que um dia parecia infinita, não comprou misericórdia. O ouro que tanto desejou foi o mesmo que devorou sua vida. O corpo de Crasso jazia sem honra, queimado por dentro pelo ouro que o consumira. Para os partas, sua morte foi espetáculo. Para Roma, foi tragédia. Quando a notícia chegou à República, os senadores se entreolharam em silêncio. O homem mais rico de Roma, membro do triunvirato que dominava a política, havia sido reduzido a pó e humilhação. Sua derrota em Carrás não era apenas pessoal, era uma ferida aberta no orgulho romano. César e Pompeu, seus aliados e rivais, agora disputavam o poder sozinhos. A queda de Crasso desequilibrava o delicado pacto que mantinha a república estável. Sem ele, a rivalidade explodiria em guerra civil. Mas o que ficou gravado não foi apenas o desastre político. Foi a ironia cruel de sua execução. O homem que acumulou minas, terras e escravos, que comprou lealdades e construiu impérios de moedas, morreu engolindo aquilo que mais desejava. Historiadores diriam que foi punição exemplar, outros diriam que foi vingança. Mas todos concordaram em uma coisa: o nome de Crasso seria lembrado não pela riqueza, mas pelo ouro que o matou. Seu legado não foi glória, nem triunfo, nem estátuas. Foi a lição amarga de que a ganância, quando não conhece limites, transforma-se em condenação. E assim, Marco Licínio Crasso entrou para a história não como herói, mas como advertência. O homem mais rico de Roma morreu pobre em honra e o ouro que amava se tornou seu carrasco.